Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniela do Geração de Amor e hoje a gente vai falar sobre a autoaceitação como caminho para aceitar e respeitar os nossos filhos exatamente como eles são. Quando a gente já nasce inserido num sistema de crenças, né? Existem as crenças da sociedade de um modo geral e existem as crenças da nossa família que são fortíssimas, né? Que a gente vai aprendendo conforme vai crescendo, mas a gente herda muitas delas também. E não nos é dada a possibilidade de escolher no que acreditar ou não. Né? Aquilo entra na nossa cabeça como se fosse um dogma, a gente não tem nem forças para contestar qualquer uma dessas crenças. Né? E a gente vai recebendo rótulos, né? Conforme a gente vai crescendo. Você é lento, você é isso, você é responsável, você é inteligente, você é chorão. E esses rótulos vão grudando na nossa personalidade, igual a cola em pote de vidro. Né? Depois, para tirar aquela coisa, tem que passar álcool, tem que esfregar. Só que esses rótulos, né, na verdade, são ideias que vendem pra gente, né? E como quem vende são nossos pais, nossos familiares, um professor, ou seja, adultos referência pra gente, né? Então a gente compra essa ideia como se fosse a verdade absoluta. Só que pra gente se sentir, pra gente ser, a gente acaba se comportando de acordo com o rótulo. A gente não vai se comportar de outra maneira, porque senão a gente não é o que dizem que a gente é, né? A gente tem que ser exatamente o que diz o rótulo para a gente poder ser alguém, para a gente se sentir aceito, para a gente se sentir pertencente. Por isso que os rótulos são tão perigosos, né? Você repetir o tempo inteiro para uma criança que ela é aquilo, ela vai, mais cedo ou mais tarde, acabar acreditando que ela realmente é aquilo e vai se comportar de acordo com ele. E quantas coisas a gente não ouve, né? Criança obedece, criança não tem que querer. Eu sou a mãe, eu decido. Enquanto você depender de mim financeiramente, você vai fazer o que eu quero. E aí, a gente não vai tendo nenhuma possibilidade de escolher nada, os nossos gostos, as nossas preferências, né? O que a gente acha ou deixa de achar. Nada disso é levado em conta, né? A criança não participa nos processos de tomar decisões na família. E acaba que a nossa autoestima, a nossa autoconfiança vão sendo construídas em cima disso, né, dessas crenças, desses rótulos, dessas coisas que a gente ouve. Na verdade, vão sendo construídas de uma maneira, elas já nascem minadas, né? E a gente acaba se desconectando completamente de quem a gente é. Porque a gente nunca é convidado a refletir sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente não gosta, sobre o que a gente pensa, sobre o que faria bem pra gente. Né? De como você quer sair hoje? Você quer sair para qual lugar? Você está se sentindo como? Você gostaria de falar sobre isso? Não existia isso, né, na nossa época. Eram raros os casos de pais que educavam os filhos fazendo eles refletir e gerenciar emoções, enfim. Então, como a gente não sabia gerenciar nada disso, a gente não tinha possibilidade de pensar em nada disso, a gente simplesmente era o que diziam que a gente tinha que ser. E conforme vão dizendo como a gente tem que ser, a gente não sabe quem a gente é, né? Se não aceitam uma característica nossa, a gente também acaba não aceitando, né? Se os adultos que são nossa referência, né, que estão modelando pra gente o tempo inteiro, dizem que a gente não pode ser assim, que é feio ser assim, ou que é feio sentir alguma coisa, a gente acaba não aceitando os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas características, qualidades e defeitos, porque quando a gente fala de autoaceitação, é aceitar a gente exatamente como a gente é, com qualidades e defeitos. A gente não pode negar um defeito nosso, rechaçar, fingir que ele não existe, porque depois, ele vem com toda a força, né? Ele vai para a sombra e a sombra, mais cedo ou mais tarde, ela vai vir, né? E principalmente quando a gente está educando os nossos filhos. A criança que é educada assim, ela acaba ficando dependente, né, da aprovação externa. Ela, ao não saber quem ela precisa que digam para ela quem ela é, o que ela deve fazer. Ela precisa ser guiada, porque ela não sabe tomar decisões. E ela acaba não aprendendo a se respeitar, né? Porque não respeitam quem ela é, e o respeito é uma coisa que a gente aprende sendo respeitado, né? Então, se a gente vê o tempo inteiro que as pessoas, é assim que se tratam as pessoas, que a gente atropela o que o outro pensa, atropela os sentimentos do outro, a gente acaba aprendendo assim. E a gente acaba atropelando o que a gente sente, o que a gente é, o que a gente poderia vir a ser, porque isso é o que mais tem a ver com a nossa personalidade. A gente às vezes nem sabe quem é a gente, a nossa personalidade, como está formada, nem nada. E o medo de frustrar os outros, de frustrar a expectativa dos outros, a nossa expectativa também, acaba dominando, né? Então, a gente não sabe o que vai fazer, não sabe tomar decisões porque está com medo de frustrar o que os outros esperam que a gente seja.
E a criança está decidindo o tempo inteiro a respeito dela. Com todo o entorno que tem, o entorno familiar, com tudo que se fala, ela está captando todas essas mensagens e vai decidindo. Será que eu sou assim mesmo? De repente eu sou meio desastrado, de repente eu não sirvo para isso. Né? Uma pessoa que de repente não está indo bem em matemática, os pais começam a falar, você não serve para matemática, você não tem que fazer nada relacionado à matemática. A criança acredita nisso, não, realmente, de repente eu não sirvo para matemática. E claro, ela vai acabar se comportando dessa maneira, eu não sirvo para matemática. Então sempre, ela já deu um comando para a mente dela de que quando vier matemática, ela não vai saber fazer aquilo. Então ela já se bloqueia, né? É uma autossabotagem. Mas por quê? De onde veio isso? Né? De onde surgiu? Dessa crença dos pais, desse rótulo, né? Dessa etiqueta que colaram na criança. E a criança não sabe que de repente ela é um gênio em matemática, mas a forma como está sendo apresentada aquela matéria para ela não é uma forma que ela sabe absorver. Só que a gente já marcou, né, a criança daquela forma que ela não vai conseguir pular, saltar aquele muro. Só depois desconstruindo essas crenças quando ela tiver noção, né, discernimento para entrar num processo de autoconhecimento profundo. Quando eu era criança, né, eu tinha uma agenda lotada. Eu estudava numa escola de horário integral, né, e eu tinha balé, tinha jazz, tinha inglês, enfim. Todos os dias da semana, depois da escola, eu tinha atividades para fazer. Eu chegava muito tarde em casa, eu não tinha tempo para brincar livremente, né? Porque era chegar em casa, tomar banho, jantar, cama, praticamente, né? E muitas vezes eu queria fazer alguma coisa, eu não queria, por exemplo, me colocaram na natação e eu falei, pelo amor de Deus, não me coloca na natação que eu não gosto disso. Não foi respeitado. Me colocaram no balé durante muitos anos, eu detestava o balé, né? Até que um dia, né, já com 10 anos, já estava 6 anos nesse processo, me colocaram numa escola de dança que foi assim, a minha glória, foi a minha vida, que eu amei. Até os 20 anos eu fiz balé nessa escola de dança e foi maravilhoso. Mas esses 6 anos em que eu não fui respeitada, né, em que eu falava, por favor, me tira, porque eu não gosto da aula, eu não gosto da professora. Eu tive que começar a mentir, falar que eu estava passando mal, para que alguém me ouvisse, para que vissem que estavam rasgando dinheiro. Mas isso me feriu, né? No fim das contas, eu comecei a perceber, bom, não respeitam, né, as minhas vontades, né? Quando você acaba gravando que a partir do momento que eu puder decidir pelos outros, eu vou decidir, não vou atropelar o que os outros pensam. E quando eu fui mãe, aí que essas coisas vieram, realmente todas essas feridas vêm à tona, né? Você tem uma criança interior ferida, isso vem à tona com toda a força. Meus filhos começaram a falar não. Eu falei, não, de jeito nenhum. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo porque tem que fazer, porque é bom para o raciocínio, vai fazer xadrez, vai fazer patinação, que é bom para a parte motora, enfim. Meus filhos me olhavam e falavam assim, eu não quero fazer isso. Dá para você respeitar? E aquilo começou a me doer, né? Aquilo começou uma vozinha dando um eco lá dentro. Ele não quer, eu também já passei por isso. Mas agora é a hora que eu tenho de ter poder, né? Agora é a hora que eu vou poder passar por cima de todo mundo e dizer o que eles têm que fazer, como fizeram comigo. É muito difícil, dói demais dar uma coisa que a gente não recebeu, né? Só que é a melhor maneira da gente se curar também. E quando os meus filhos começaram a dizer, eu não quero isso, eu prefiro isso e tal, eu falei, opa, vamos lá. Vamos ver o que eu consigo, como eu consigo trabalhar esses nãos deles para poder respeitar quem eles realmente são. Eu não podia dizer para eles que aquilo que eles estavam escolhendo não era bom, era errado, era melhor o outro, porque no fim das contas você está dizendo para a criança que ela não tem a capacidade de escolher o que é melhor para ela. Como é que ela, que é ela mesma, não vai ter a capacidade de entender o que é melhor para ela? É que a gente não sabe fazer isso, né? A gente não sabe respeitar o espaço do outro. Só a gente tem a capacidade de dizer o que é bom pra gente, como a gente se sente fazendo alguma coisa, né? E como a gente não teve isso, a gente não consegue passar isso para os nossos filhos, né? Criar esse espaço para eles conseguirem se conectar com a essência deles, com a natureza deles e dizer, eu gosto disso, eu prefiro fazer isso. Né? Eu quero ser bailarino. Se meu filho virar para mim e falar, eu vou ser bailarino, hoje em dia eu falo, beleza. Mas há um tempo atrás eu diria, não, bailarino, que isso? Não vai ser bailarino. A gente está sempre julgando a escolha das crianças, né? E eles têm essa inocência, essa pureza de sonhar, eles estão completamente conectados com o que eles são. A gente já está com um monte de crença bloqueando tudo que a gente pensa, né? Delimitando os nossos pensamentos, fazendo com que a gente julgue o que é melhor ou pior pra gente com um filtro que está totalmente sujo já. Eu já comentei em algum vídeo que o meu filho no verão só quis usar uma roupa, né? Claro, a roupa quando estava suja ele não usava, mas a roupa estava limpa, ele queria usar aquela camisa e aquilo me incomodava demais, era uma coisa assim, pelo amor de Deus, usa outra roupa. Ele, mamãe, eu gosto dessa.
E como me doeu aquilo, soltar esse controle, né? Porque me fez me recordar de quando eu era criança e que eu não tinha espaço muitas vezes para escolher a roupa que eu queria ir, isso até 10, 11 anos, né? Até uma hora que eu falei, chega, eu que vou escolher a roupa que eu vou. E aí, meu filho muito pequeno, já com 2 anos, já falava, eu não quero esse sapato, eu quero esse. E esse espaço é importantíssimo. Óbvio, a gente não vai dar total liberdade para a criança, porque total liberdade é permissividade. E a gente ser permissivo, a gente não está educando a criança, né? Se tá frio, a gente não vai deixar a criança sair sem roupa, sem sapato. Mas a gente pode dar opções. E dentro dessas opções, várias opções, ela pode escolher. E esse processo essa habilidade de aprender a tomar decisões é muito importante. Eu acho que eu repito isso em quase todos os vídeos, porque é uma capacidade que a gente não tem desenvolvida, porque a gente realmente não foi convidado a aprender essa habilidade quando a gente era pequeno. Só que para a gente aceitar os nossos filhos exatamente como eles são, a gente primeiro tem que se aceitar, com todos os nossos defeitos incluídos, né? Não adianta a gente só jogar luz nas nossas qualidades, né? A gente tem que olhar para os nossos defeitos e aceitá-los, eles são parte de nós, né? Eu sou ciumenta, assim, eu sou uma pessoa ciumenta. Eu sou uma pessoa que fico com raiva com muita facilidade, eu explodo com muita facilidade. Beleza! Tá tudo bem, aceita isso, porque a partir do momento que você rechaça, essa é uma característica sua que vai ser jogada na sombra e você vai conseguir enxergar essa característica em todo mundo, né? Porque os outros servem de espelho pra gente. A gente só enxerga no outro o que a gente tem na gente e o que a gente reprime, né? E a partir do momento que você consegue enxergar os outros e começa a julgar todo mundo, porque fulano faz isso de errado, ciclano é muito fofoqueiro, sei lá, quem faz isso assim, assim. Lembre-se, você tá sempre falando de você. Dói pra caramba. Porque quando a gente vê a quantidade de coisas que a gente fica falando dos outros, e no fim das contas a gente tá falando da gente, incomoda no outro o que incomoda na gente. Características nossas, mas que a gente esconde, porque a nossa cara social não permite que a gente mostre essas características, né? E essa máscara, ela não representa a gente. Essa é uma máscara social. Só que chega dentro de casa, a gente solta os cachorros, né? As sombras vêm todas à tona, principalmente quando a gente está educando. Nesse processo de educação dos filhos, é que vem todas as nossas sombras, todas as nossas feridas da infância. A gente se porta como se fosse uma criança de 5 anos, muitas vezes, né? Nosso filho faz uma pirraça e a gente faz uma pirraça igual. Porque quem está dominando, quem está guiando o nosso comportamento nessa hora é a nossa criança interior ferida. Só que todas essas feridas só vão ser curadas quando a gente aceitá-las e quando a gente integrar esse sofrimento para poder soltar. A gente projeta na educação das nossas crianças tudo que a gente aprendeu, né? Essa é a forma que a gente foi educado e é o que a gente conhece. Então, como é que a gente vai fazer diferente, né? A gente agora a nossa geração tá num processo de autoconhecimento super profundo, né? A gente realmente está tendo coragem de olhar para muitas feridas que a gente tem, sem culpabilizar ninguém, porque a culpa não ajuda nada, né? A gente sempre parte do princípio que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam fazer, com as ferramentas que eles tinham, com os conhecimentos que eles tinham, mas isso não quer dizer que isso seja o melhor pra gente. A gente já tem outras ferramentas, a gente tem outros conhecimentos e a gente pode assumir a responsabilidade, né? E a gente fala da autorresponsabilidade, não da culpa. Assumir a responsabilidade de escolher um caminho diferente para educar os nossos filhos. E o que aconteceu, né? Não adianta a gente ficar remoendo esse sofrimento. Ressignifica isso. Dá um significado novo para tudo que aconteceu. Tudo foi importante para você chegar a ser quem você é hoje. Para você até questionar a sua educação, questionar a sua forma de pensar e poder oferecer uma educação mais respeitosa para os seus filhos. E todo esse processo faz parte da autoaceitação, né? Quando a gente está o tempo inteiro apontando o dedo para os outros e a gente começa a perceber que esse julgamento tem a ver com a gente, essa crítica tem a ver com a gente começa a integrar todos esses sentimentos e falar, caramba, eu sou assim também. Dói demais reconhecer que eu sou assim também. Mas tá bom, tá tudo bem, faz parte desse processo e eu vou me aceitar exatamente como eu sou, porque os meus filhos vão ter as características e os defeitos, né, as qualidades e os defeitos deles, e eu não vou deixar de amá-los porque eles são assim. Né? O amor tem a ver com isso, o amor é incondicional, o amor verdadeiro é incondicional. Eu não amo meu filho porque ele é bonito, porque ele é extrovertido, porque ele é inteligente. Porque meu filho, e eu tô aqui para ser modelo para ele. Então, aceitar os nossos filhos tem a ver com aceitar a gente também, como a gente é. A gente só vai
ter a capacidade realmente de aceitar uma pessoa como ela é, sem julgar as suas escolhas, sem julgar as suas atitudes, quando a gente souber que a gente tem que se aceitar também, sem julgar as nossas atitudes. A gente é o pior juiz que existe na face da Terra. É um juiz interno que está o tempo inteiro dizendo, apontando o dedo para você, ai, você fez errado, ai, burro demais, como você é idiota, como é que você pode ter feito uma coisa dessas? Né? A gente nem se permite errar, porque quando a gente era pequeno não permitiam que a gente errasse também, né? Diziam pra gente que errar era feio, a gente tinha que se envergonhar pelo erro, a gente era castigado, a gente se sentia culpado, humilhado, envergonhado, a gente queria vingança, né? Aí quando a gente começa a perceber todos os sentimentos que brotavam na gente quando a gente era castigado, quando criança, é que a gente vê que o castigo é ineficaz, que não educa nada, que só cria mais ressentimento, gera mais ressentimento na criança, né? Que no fim das contas, ela vai pensar em tudo, menos no que ela fez, porque a gente não está mostrando para ela que ela pode refletir sobre o que ela fez, que ela pode tomar uma decisão diferente, porque os erros são oportunidades de aprendizado. Então, o que você aprendeu desse erro? Não, a gente envergonha a criança no fim das contas. E a gente se envergonha por isso, porque a gente apontava um dedo pra gente. Você errou, você tem que se envergonhar do que você fez. Então, a gente acaba não aceitando errar, né? E aí é um ciclo vicioso, é um ciclo que realmente se retroalimenta. Porque a gente erra, não aceita, aí não aceita o erro do nosso filho, que se sente envergonhado, e depois a gente se sente culpado por isso, porque a gente foi carrasco. Então vamos cortar esse ciclo, começando por se aceitar exatamente como a gente é, né? Se respeitar, respeitar a nossa essência e tentar se conectar com a nossa natureza e pensar, o que é que me faz bem? Como eu me sinto bem? O que eu gostaria de fazer para me sentir melhor? E permitir aos nossos filhos esse espaço. A gente foi treinado a sermos pessoas que tinham que agradar outras pessoas, né? Só que isso é uma grande violência. E a gente não deve fazer isso com os nossos filhos, né? Se a gente sofreu isso, vamos tomar consciência e pensar, por que eu vou fazer meu filho ser uma outra pessoa só para me agradar, né? Como eu falei, eu fiz balé durante 16 anos da minha vida, os últimos 10 anos foram maravilhosos, então eu adorava um palco, né? Ficava muito realizada em cima de um palco, com todo o nervoso que isso pode provocar, mas era muito gratificante. E eu tenho 2 meninos e uma menina, eu achava que a minha menina ia fazer balé, ia gostar de palco, enfim. A minha filha tem pânico a palco. Ela não sobe num palco, ela fica mal, ela passa mal. Então, assim, eu tenho que... as primeiras vezes que ela me disse não vou me apresentar, eu vou ser a única da sala que não vou me apresentar, aquele ego de mãe veio, né? Como assim não vai se apresentar, né? Como você vai ser a única? Você tem que se apresentar, que frustração que você vai me causar. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, coitada, o que eu tô fazendo com ela? Né? Tipo, o palco tem que ser um momento de alegria para ela. Se ela passa mal com o palco, como é que eu vou botar nas costas dela que ela tá me causando uma tristeza? Isso é muito injusto, é muito cruel. E aí a gente começou a conversar. E eu tive que trabalhar o meu ego de mãe que queria ver a filha lá brilhando no palco, mas que ela ficava em pânico, então não brilhava nada, para aprender a respeitar esse jeito dela. Não é porque eu gosto de palco que a minha filha tem que gostar de palco. Ela é outra pessoa. E se eu me incomodo com alguma coisa dela, isso é uma coisa que eu tenho que tratar em mim, né? Isso é uma sombra minha. Então, me irritou, me preocupou, me chateou, isso é um problema meu. Então, eu tenho que olhar pra mim, por que isso aqui... Vamos fazer autoindagação, né? Por que isso me incomoda tanto? Por que me deixa tão frustrada isso, né? Será que é porque eu estava sempre querendo atender as expectativas dos outros quando eu era pequena? Né? Na verdade, eu não estava tão conectada com a minha essência e ficava preocupada com isso, então eu acho que a minha filha tem que seguir o mesmo caminho? Não, a gente não deve atropelar o que eles sentem, a gente não deve dizer que o que eles sentem é errado, é feio, fazer esse julgamento, que isso é muito cruel. A gente está ensinando para a criança que ela não tem que demonstrar o que ela sente, ela tem que esconder o que ela sente. Então, quando uma pessoa não aceita como você é, ela, na verdade, ela está projetando a sombra dela em você e ela não se aceita, por isso que ela não consegue aceitar você como você é. Você incomoda ela de alguma maneira, mas isso não tem a ver com você, isso tem a ver com ela. Sempre, lembre-se disso sempre. Se alguém fala de você, reclama de você, pensa, tá bom, isso diz respeito a essa pessoa, não diz respeito a mim. A questão é quando você fala dos outros, você tem que começar a pensar, não, isso tem a ver comigo, não tem a ver com o outro. Mostrar, né, botar pra fora a nossa vulnerabilidade não é fraqueza, na verdade é transformação, é a gente se permitir
permitir se olhar de uma maneira aberta, reconhecer o que a gente tem de bom e de mal, né? Porque todos temos coisas boas e coisas más. Integrar, de repente, essas características que você talvez não goste tanto e transformá-las em fortalezas. Só assim a gente consegue se transformar. Se a gente nega uma parte nossa que não tá legal, que você não gosta, tanto é que você esconde, essa parte cada vez mais vai vir à tona. Não vai vir à tona em você porque você esconde, mas você vai apontar o dedo para os outros para dizer isso. Para dizer que eles têm exatamente isso que você esconde em você. Com os nossos filhos é a mesma coisa. Sempre que a gente olhar e quiser criticar os nossos filhos, saibam que essas críticas têm a ver com a gente, não tem a ver com a criança. O amor verdadeiro é aquele que não tem condição, né? Que bom que seu filho não é igual a você. Isso eu penso todos os dias. Ainda bem que os meus filhos não são como eu, né? Eu fui uma pessoa que eu ouvia muito de pequena que eu era muito madura. Então vocês imaginam que a vida inteira eu me comportei como uma criança madura, quase uma adulta. E acabei abafando a possibilidade de ser criança de verdade, né? A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala. Mesmo os rótulos que aparentemente são positivos, eles são perigosíssimos, porque a criança vai decidir a respeito dela, mas com a cabeça dela, com os critérios dela, e pode fazer uma decisão, tomar uma decisão muito perigosa para o futuro, né? E acaba não se permitindo ser quem ela realmente é. A gente se desconecta completamente de quem a gente é. Então, se o seu filho não é igual a você, ótimo. Com certeza você vai poder aprender muito dele, muito mesmo, e vai poder curar as suas feridas, dando a ele o que você não teve, o que você não recebeu. Esse processo de educação, na verdade, começa pela autoeducação. Você vai desconstruir padrões, desbloquear muitas crenças, né? Porque a maioria das coisas que a gente fala são crenças muito limitantes, e vai aprender de novo a educar. É uma forma nova de educar, é um outro paradigma. E tá tudo bem. O que foi feito até agora, maravilha, serviu para você conseguir transformar, transmutar, né? Saltar esse muro gigantesco e olhar para um novo horizonte e falar, beleza, é isso que eu quero para os meus filhos. Por mais que possa me doer muito, porque dói. O processo de autoconhecimento dói demais. A gente reconhecer as nossas sombras, reconhecer que a gente nunca se aceitou, nunca se permitiu gostar de algumas coisas que talvez a nossa família não gostasse, mas você gostava. E qual o problema? Né? Que não, a gente acaba abafando para nem frustrar ninguém. Não gosto disso não. Acho melhor que isso aqui não vai ser bom para mim não. E aí lá quando tá mais velha que a gente vai descobrir, caramba, eu gostava daquilo, eu podia ter feito aquilo. Né? No universo são infinitas possibilidades. Basta a pessoa fazer com amor alguma coisa, com o coração aberto, que vai dar certo. Então, permita o seu filho sonhar, não julgue as escolhas dele, dê a possibilidade dele aprender a tomar decisões, não julgue, nem diga para ele que errar é feio. Errar faz parte do nosso processo de aprendizado. Só errando que se aprende. Essa é uma crença que a gente deve ter em conta. É errando que se aprende. Acertando sempre não. Porque nem tudo, a gente não acerta sempre. A vida é assim, tem altos e baixos, e são tropeços e a gente se levanta, sacode poeira e segue em frente. E permita-se errar, né? Permita-se muito errar, para você poder deixar o seu filho errar. Não adianta só a gente falar, não, eu vou deixar meu filho errar, tá tudo bem. Não, permita-se errar. Não se culpe porque você tá errando. Você vai errar muitas vezes na educação dos seus filhos. Você vai gritar, você vai às vezes aplicar um castigo. Tá bom, faz parte. É errando que a gente aprende. Depois que a gente faz isso, não deveria ter feito isso. Vou conversar com meu filho, vou reconhecer o que eu fiz, vou reconhecer o que eu falei e vou pedir desculpas. Tá tudo bem. No fim das contas, a gente vai aprendendo com eles, né? Coisas maravilhosas para a nossa vida e para eles também. A gente quase que vai maternando a nossa criança interior junto com a maternagem deles. E assim, quando você aprender a se aceitar, a se respeitar exatamente como você é, as suas preferências, os seus gostos, as suas qualidades e defeitos, você vai aprender a se amar de verdade. E aí sim você vai ter a capacidade verdadeira de aceitar o seu filho como ele é, de respeitar seus gostos, suas preferências, o jeitinho que ele é, com todas as qualidades e defeitos que ele tem, e vai poder amá-lo de verdade. Só assim. Autoaceitação para poder aceitar o outro exatamente como ele é. Bom, pessoal, o vídeo dessa semana foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, toquem o sininho para vocês serem notificados sempre que tiver um vídeo novo. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigada por vocês estarem aqui.